No supervulcão de Yellowstone, ocorreu uma forte explosão termal e pesquisadores agora observam preocupados a atividade do magma no subsolo. Será que uma erupção do monstro vulcânico está prestes a acontecer? E o que isso significaria para os Estados Unidos e para todo o planeta? Vamos analisar tudo isso em detalhes, então fique até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! O que aconteceu de novo no vulcão de Yellowstone? No dia 3 de julho, ocorreu uma impressionante erupção hidrotermal na famosa Diamond Pool. E tudo isso foi registrado por uma nova câmera de monitoramento. Um jato de vapor d'água de vários metros de altura saiu da piscina, lançando lama e pedras para o alto e até inundou um dos sismômetros. Escrevam aí nos comentários qual teria sido a sua primeira reação se você estivesse ali como visitante. Pegar o vinho e sair correndo ou primeiro sacar o celular e gravar um vídeo? Tô curioso para saber. E aliás, se vocês nunca mais quiserem perder notícias sobre os vulcões do mundo, já aproveitem e se inscrevam no canal. Não custa nada. Você nunca mais vai perder um vídeo novo e ainda me ajuda muito. Muito obrigado, pessoal! Pois é, já foi a terceira explosão desse tipo em poucas semanas e os pesquisadores agora estão, compreensivelmente, um pouco preocupados. Mesmo que esses eventos não indiquem diretamente uma erupção vulcânica iminente, novos estudos mostram que há magma fluido sob Yellowstone. E o que os pesquisadores descobriram lá recentemente nos revela muito sobre uma possível erupção do supervulcão. O supervulcão de Yellowstone é um dos maiores e mais ativos sistemas vulcânicos da Terra. Ele fica no Parque Nacional de Yellowstone, no noroeste dos Estados Unidos, e é famoso por suas erupções gigantescas no passado. Uma nova grande erupção teria consequências devastadoras. Ele poderia cobrir regiões inteiras do oeste dos Estados Unidos com uma camada de cinzas de vários metros de altura e provocar mudanças climáticas globais. Aqui vocês veem um mapa no qual pesquisadores marcaram a chamada Zona da Morte e a área de dispersão de cinza de uma erupção no pior cenário possível. Isso já dá um certo frio na barriga. Uma erupção dessas teria consequências dramáticas para o clima em todo o mundo. Esse cenário de pior caso é, claro, extremamente raro e é justamente por isso que os pesquisadores estudam um sistema magmático com tanta intensidade, para entender melhor possíveis sinais de alerta precoce. E, nesse processo, uma equipe de pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos descobriu algo que muda fundamentalmente nossa compreensão sobre o vulcão de Yellowstone e também faz a probabilidade de uma erupção aparecer sob uma nova perspectiva. Sob a liderança da sismóloga Ninfa Bainey, os cientistas realizaram um estudo magnetotelúrico abrangente da caldeira de Yellowstone. Isso pode soar complicado à primeira vista, mas é um método bastante inteligente, pois mede as variações no campo magnético e no campo elétrico da Terra para identificar o que está sob a superfície terrestre. Esse método é especialmente adequado para detectar rocha derretida, ou seja, magma. E o que os pesquisadores descobriram com isso é realmente impressionante. As câmaras magmáticas que abastecem o supervulcão com energia parecem estar se deslocando em direção ao nordeste da caldeira. Com base no volume de magma riolítico sob a parte nordeste da caldeira de Yellowstone e na conexão direta dessa região com uma fonte de calor na crosta terrestre inferior, suspeitamos que o centro da futura atividade vulcânica riolítica tenha se deslocado para a parte nordeste da caldeira de Yellowstone, escrevem os cientistas em seu estudo. Mas o que isso realmente significa? E quão perigoso isso é agora? Para entender isso, precisamos mergulhar um pouco na vulcanologia. O Yellowstone não é simplesmente um grande vulcão. É um supervulcão, uma das maiores estruturas vulcânicas do planeta. Nos últimos 2 milhões e 100 mil anos, ele passou por 3 enormes erupções formadoras de caldeiras. Essas erupções massivas deixaram crateras enormes, quando as câmaras de magma se esvaziaram e a crosta terrestre acima delas desabou. Entre esses mega-eventos, também houve várias erupções menores, sendo a última significativa há cerca de 70 mil anos. Então, pode-se pensar que já estaria na hora de acontecer de novo. Os pesquisadores descobriram agora que existem pelo menos 7 regiões diferentes com alto teor de magma sob a caldeira de Yellowstone. Algumas delas alimentam, outras estão localizadas em profundidades entre 4 e 47 quilômetros abaixo da superfície, chegando até a fronteira entre a crosta terrestre e o manto. É especialmente interessante que as maiores quantidades de magma foram encontradas no nordeste da caldeira. Aqui, parecem existir enormes reservatórios de magma basáltico na parte inferior da crosta terrestre, que por sua vez aquecem e mantêm vivas as câmaras de magma riolítico na parte superior da crosta. Mas espera aí, magma basáltico e riolítico, qual é a diferença? Eles são praticamente os dois protagonistas do nosso drama vulcânico subterrâneo. O magma basáltico contém pouco silício, mas bastante ferro e magnésio. Ele é relativamente fluido e, por isso, consegue subir facilmente. Já
Já o magma riolítico é rico em silício e, em sua composição química, corresponde à rocha magmática profunda chamada granito. Ele é viscoso, espesso e se move lentamente. E é aí que mora o perigo, porque essa consistência pegajosa faz com que os gases tenham mais dificuldade para escapar. Imagine que você está cozinhando uma sopa grossa de ervilha ou algo assim, e as bolhas mal conseguem chegar à superfície. É exatamente assim que acontece com o magma riolítico. E quando a pressão fica grande demais, ele explode. O resultado é uma erupção explosiva, mas nesse caso não são só respingos de sopa na cozinha, é um pouco mais intenso. Um aspecto interessante do estudo é também a relação entre os diferentes tipos de magma. Os pesquisadores suspeitam que as câmaras de magma riolítico precisam esfriar completamente antes que o magma basáltico possa penetrar. Isso significa que estamos observando aqui uma interação complexa entre diferentes processos que ocorrem ao longo de longos períodos de tempo. E as erupções que formaram caldeiras em Yellowstone foram causadas exatamente por essas câmaras de magma riolítico. E agora, os pesquisadores descobriram no nordeste da caldeira um reservatório de magma riolítico cujo volume estimado, preparem-se, está entre 388 e 489 km cúbicos. Para comparar, isso é quase 10 vezes mais do que nas regiões ao sul, oeste e norte, onde ocorreram erupções anteriores. Portanto, se algum dia ocorrer uma erupção nessa região no nordeste da caldeira, então vai ficar realmente desagradável. Segundo os cientistas do US Geological Survey, essa quantidade de magma corresponde aproximadamente à quantidade que foi lançada à superfície durante a gigantesca erupção de Mesa Falls há 1,3 milhões de anos. Essa erupção foi tão poderosa que devastou uma área gigantesca e espalhou cinzas por grande parte da América do Norte. Ela liberou cerca de 280 km cúbicos de cinzas e rochas. Estamos falando aqui, portanto, teoricamente, sobre um evento apocalíptico desse tipo. Então é melhor já começar a estocar papel higiênico? Não há motivo para pânico imediato, pois os pesquisadores também constataram que o magma está armazenado em áreas separadas com baixos índices de fusão. Isso significa que, no momento, os reservatórios provavelmente não têm capacidade para entrar em erupção. A maior parte desses reservatórios individuais contém quantidades de magma que corresponderiam a erupções menores após a formação da caldeira. Mas, mesmo assim, a mudança do centro vulcânico para o nordeste da caldeira é um desenvolvimento absolutamente significativo. Pois isso nos mostra que até mesmo um sistema aparentemente estável como o supervulcão de Yellowstone é dinâmico e muda ao longo do tempo. E mesmo que, a curto prazo, não se espere uma erupção como a de Mesa Falls, no fim das contas não é uma questão de si, mas apenas de quando veremos uma explosão violenta em Yellowstone. E essa nova pesquisa justamente nos ajuda a entender melhor onde é mais provável que tal atividade vulcânica futura venha a ocorrer. E a descoberta não nos dá apenas insights sobre o próprio Yellowstone, mas também sobre sistemas vulcânicos ao redor do mundo, porque o comportamento dos fluxos de magma pode ser aplicado a outros vulcões. Ou seja, essas descobertas podem até ajudar a prever melhor erupções em outros lugares e, assim, potencialmente salvar vidas. A pesquisa, é claro, continua. Os cientistas vão continuar monitorando o Yellowstone de perto para registrar qualquer mudança e aprofundar nosso entendimento desse gigante na paisagem americana. E a cada nova descoberta, chegamos mais perto de responder à grande pergunta: quando o gigante adormecido vai acordar novamente? É impressionante essas quantidades de magma lá embaixo, não é? Mas isso ainda não é tudo. A NASA realmente desenvolveu um plano de como poderia evitar uma erupção de um supervulcão. E o plano é tão maluco que chega a ser genial. Vamos dar uma olhada agora mesmo. Nos últimos 2 milhões de anos, houve 3 erupções de supervulcões conhecidas na região de Yellowstone. A mais recente aconteceu há cerca de 640 mil anos. Vamos fazer um pouco de matemática. 3 erupções em 2 milhões de anos, então aproximadamente uma erupção a cada 600 mil anos, a última aproximadamente 600 mil anos. Ah não! Estatisticamente falando, Yellowstone seria o próximo da fila em breve. E com isso quero dizer em breve, em termos geológicos. Fiquem tranquilos, pessoal, nossa existência provavelmente não vai acabar por causa de uma erupção de supervulcão, mas sim por uma inteligência artificial que se torne toda poderosa. Mas olha, sempre tem alguma coisa, né? Apesar disso, vemos que o Yellowstone vai entrar em erupção de novo em algum momento. É só uma questão de quando, e não de se vai acontecer. Então faz sentido já começarmos a pensar no que podemos fazer a respeito. E, na verdade, cientistas da NASA desenvolveram um plano absolutamente insano. Uma equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA analisou a possibilidade de aproveitar a energia geotérmica do supervulcão de Yellowstone, ao mesmo tempo, reduzir o risco de uma erupção.
O plano deles é bombear água para o reservatório de magma sob o Parque Nacional de Yellowstone para extrair o calor e diminuir a temperatura do vulcão. Isso soa exatamente como o começo de um filme de catástrofe. Basicamente, a ideia de aproveitar o potencial geotérmico do supervulcão e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de erupção é genial. Afinal, as quantidades de energia produzidas ali são realmente imensas e, com a tecnologia certa, provavelmente poderiam resolver todos os nossos problemas energéticos. O que, é claro, significaria que uma tecnologia dessa seria provisoriamente proibida na Alemanha. Mas enfim, o que exatamente os pesquisadores da NASA pensaram? O conceito deles se baseia na ideia, como já foi dito, de bombear água para um reservatório de magma sob o Parque Nacional de Yellowstone. Essa água retiraria o calor do sistema magmático, o que faria com que a temperatura do vulcão diminuísse. A água aquecida poderia então ser bombeada de volta à superfície e utilizada para a geração de energia geotérmica. A retirada contínua de calor faria com que, ao longo do tempo, o vulcão se tornasse menos propenso a entrar em erupção. Parece fácil, e o processo em si também não é tão complicado assim. De forma bem básica, pode-se dizer que uma usina geotérmica desse tipo funciona em 4 etapas: injeção de água, produção de vapor, acionamento das turbinas e condensação. A água é injetada no reservatório de magma, ela aquece e sobe como vapor. Lá, ele é alimentado em uma turbina que produz energia elétrica. Em seguida, ele esfria em um condensador e retorna ao ciclo geotérmico. Absolutamente brilhante. Então, vamos começar. Vamos construir a coisa. Infelizmente, há um probleminha. Para resfriar Yellowstone a ponto de ele não entrar mais em erupção, teríamos que extrair uma quantidade de energia de, e agora prestem atenção, 20 gigawatts. Quanto é isso? Bem, os pesquisadores da NASA calcularam que teríamos que operar a usina geotérmica por cerca de 16 mil anos para conseguir isso. Pensando realmente a longo prazo, a realização desse projeto também exigiria desafios técnicos consideráveis e grandes investimentos. Porque, para levar água suficientemente funda em direção à câmara magmática, seria necessário perfurar poços de até 10 km de comprimento. O calor deve então ser extraído da parte inferior da câmara magmática. O que tão complicado? Porque, se perfurarmos a câmara magmática diretamente por cima, corremos o risco de provocar uma erupção do vulcão. O pesquisador responsável, Brian Wilcox, do Jet Propulsion Lab, diz: existe o risco de desencadear uma erupção, justamente aquilo que queremos evitar. Se a câmara magmática for perfurada por baixo, impede-se que o calor suba de baixo para cima e atinja o topo da câmara, onde está a verdadeira ameaça. Estamos falando, portanto, de um megaprojeto gigantesco, que só poderia ser realizado ao longo de várias gerações. Depois que o Jet Propulsion Lab da NASA desenvolveu a ideia, nenhum passo concreto foi dado em direção à sua implementação. Em outubro do ano passado, foi publicado um novo artigo que detalha de forma mais concreta como seria possível aproveitar a energia do Yellowstone. E os números realmente impressionam. Os custos chegariam a 3 trilhões e meio de dólares. Com mais de 11 quatrilhões de watt-hora de potência energética, o projeto poderia abastecer todos os Estados Unidos. E assim como a NASA já havia concluído, o novo artigo chega à conclusão de que o supervulcão esfriaria tanto que nunca mais entraria em erupção. Até agora, tudo isso são apenas propostas e planos teóricos, mas eu acho que alguém deveria se empenhar em financiar o projeto e colocá-lo em prática. Nossos descendentes certamente nos agradeceriam por isso. Porque, como diz o Dr. Brian Wilcox, Yellowstone entra em erupção aproximadamente a cada 600 mil anos, e já se passaram cerca de 600 mil anos desde a última erupção do supervulcão, o que deveria nos motivar a agir. Escreva aí nos comentários o que você acha sobre isso. Devemos investir no megaprojeto da usina de Yellowstone, mesmo sendo caro, parecendo coisa de ficção científica e extremamente demorado? Ou será que deveríamos focar nossa energia e nosso dinheiro em outros projetos? Estou muito curioso para saber o que vocês pensam. Os cientistas realmente conseguem ser criativos quando o assunto é a sobrevivência da humanidade. Deixem um like se vocês curtiram o vídeo. Quem sabe a gente bate 5.000 likes nesse vídeo e aí o algoritmo do YouTube mostra ele para ainda mais pessoas. E agora vamos ficar por dentro das novidades sobre o Yellowstone, porque os pesquisadores não analisaram só os movimentos do magma, mas também fizeram descobertas fascinantes sobre erupções passadas. O Observatório do Vulcão de Yellowstone publicou seu mais recente relatório anual, e ele está recheado de informações. Se você procurar Yellowstone no Google hoje em dia, quase só aparece coisas sobre a série Yellowstone com Kevin Costner. Me contem aí nos comentários quem de vocês já assistiu. Minha esposa assiste sempre e eu acabo assistindo de canto de olho junto com ela.
Mas eu vasculhei todas aquelas fotos do Kevin Costner e trouxe para vocês as novas informações empolgantes sobre o supervulcão de Yellowstone, porque acabou de ser publicado o novo relatório anual do Observatório do Vulcão de Yellowstone, o YVO. E além disso, vulcanólogos fizeram descobertas realmente explosivas sobre os fluxos de lava passados e um possível futuro surto. Então se preparem, porque vem coisa forte por aí. Primeiro, o básico. O supervulcão de Yellowstone está localizado no noroeste de Wyoming e se estende por partes de Montana e Idaho. A caldeira de Yellowstone, uma enorme depressão vulcânica, se formou há cerca de 631 mil anos devido a uma erupção massiva de magma riolítico que espalhou cinzas por grandes áreas da América do Norte. Essa erupção foi realmente intensa e é uma das 3 erupções catastróficas que ocorreram nos últimos 2,1 milhões de anos. Ou seja, Yellowstone realmente faz parte da elite dos vulcões perigosos, a verdadeira creme de la creme vulcânica. Aliás, é assim que a inteligência artificial imagina a creme de la creme vulcânica. A própria caldeira é uma estrutura complexa, formada pela atividade vulcânica repetida ao longo de milênios. Desde a última grande erupção, 28 erupções menores de riolito continuaram a moldar e preencher o interior da caldeira. E essas erupções se manifestaram por meio de fluxos de lava que até hoje marcam a paisagem de Yellowstone. Infelizmente, eu nunca estive lá, mas está definitivamente na minha lista de coisas para fazer: viajar para os Estados Unidos algum dia e produzir um documentário sobre o vulcão de Yellowstone no local. Me contem aí nos comentários se vocês teriam interesse nisso. Quanto mais gente quiser, maior provavelmente será minha motivação para sair de Colônia e ir até Wyoming. Motivo não falta, pois os vulcanólogos descobriram algo impressionante que mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre as erupções de fluxos de lava na caldeira de Yellowstone. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que os fluxos de lava nas erupções passadas ocorreram ao longo de longos períodos de tempo. Mas novos dados indicam que vários fluxos de lava aconteceram simultaneamente ou em intervalos curtos. Os pesquisadores do Observatório do Vulcão de Yellowstone dataram as erupções de fluxos de lava em um período que vai de 160 mil até 70 mil anos atrás e constataram que elas ocorreram em agrupamentos próximos. E isso sugere que, em vez de eventos isolados, vários fluxos de lava irromperam simultaneamente a partir de diferentes condutos vulcânicos dentro da caldeira. De acordo com pesquisas recentes, as 22 erupções de riolito, conhecidas como riolitos do membro do Planalto Central, ocorreram em 5 episódios curtos. Cada episódio pode ter durado até 400 anos, e esses episódios, nos quais de 2 a 9 fluxos de lava irromperam simultaneamente, mostram que as erupções intracaldeira, ou seja, erupções menores dentro da grande caldeira já existente há muito tempo, são eventos dramáticos, muito mais dramáticos do que se pensava anteriormente. E essas novas descobertas, por sua vez, têm impactos significativos na avaliação da probabilidade de erupção do supervulcão de Yellowstone. Por um lado, elas mostram que as erupções intracaldeiras são mais intensas e complexas do que se pensava até agora. Por outro lado, elas sugerem que a taxa de erupção a longo prazo em Yellowstone pode ser mais baixa do que se supunha. Se os riolitos do Central Plateau Member se formaram por meio de 5, em vez de, como se pensava antes, 22 eventos, isso significa que as erupções são mais raras, mas, em compensação, mais intensas. Ou, em outras palavras, não explode com frequência, mas quando explode, é melhor se preparar para o pior. O geólogo Mark Selton, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, coloca da seguinte forma: as erupções intracaldeiras são mais dramáticas do que se pensava anteriormente. Em vez de eventos isolados, nos quais um único fluxo de lava entra em erupção, parece que as erupções intracaldeira envolvem várias erupções que podem ocorrer simultaneamente em diferentes partes da caldeira. E o que diz o novo relatório anual sobre a probabilidade de erupção? Isso é, claro, o que os geólogos americanos monitoram com o máximo cuidado, pois uma erupção no pior cenário devastaria grandes partes dos Estados Unidos. Aqui neste mapa, vocês podem ver o tamanho da zona de morte da área de cinzas. Seria terrível, e por isso o monitoramento é essencial. Um dos aspectos mais importantes do monitoramento do vulcão de Yellowstone é a análise de dados sísmicos e geodésicos. Anualmente, são registrados entre 1.000 e 3.000 terremotos na região. A maioria deles é tão pequena que não pode ser sentida, mas esses tremores estão intimamente ligados à atividade vulcânica e, por isso, fornecem indícios de possíveis mudanças no reservatório de magma sob a caldeira. E embora as novas descobertas indiquem que erupções passadas foram mais intensas, atualmente não há indícios de que uma nova erupção esteja prestes a acontecer. Segundo o YVO, a câmara magmática de riolito sob Yellowstone contém atualmente apenas de 5 a 15% de material derretido e pastoso, de modo que provavelmente não há magma suficiente sob a caldeira para uma erupção. Portanto, no momento, falta potência ao Yellowstone para causar um apocalipse vulcânico. É claro que nunca se pode descartar erupções menores.
Sempre existe a possibilidade de que o Yellowstone tenha uma erupção menor, sem destruir a América do Norte e além. Há cerca de 70 mil anos, fluxos de lava riolítica irromperam do supervulcão e, embora essa erupção tenha mudado a geologia do sudoeste do Parque Nacional de Yellowstone, não foi exatamente catastrófica para a vida no planeta. E embora a câmara magmática atualmente forneça dados tranquilizadores, uma erupção grave também nunca pode ser descartada 100%. O jornalista científico Tom Hale escreve: mesmo assim, tudo é possível. As camadas geológicas ao redor poderiam desmoronar ou as câmaras vulcânicas poderiam receber uma nova injeção de magma, revivendo o monstro lá de baixo. Se hoje ocorresse uma grande erupção em Yellowstone, os efeitos seriam sentidos em todo o mundo. Grandes áreas de Montana, Idaho e Wyoming seriam cobertas por fluxos piroclásticos de gás quente e material vulcânico. As estimativas variam, mas algumas apontam que até 90 mil pessoas poderiam ser mortas imediatamente. E o clima de todo o planeta mudaria drasticamente. Provavelmente, haveria um resfriamento global massivo causado pelos aerossóis vulcânicos na atmosfera. Mas se vocês já estão ficando assustados e pensando em fazer um seguro contra vulcões, aqui vai um dado tranquilizador do novo relatório anual do Observatório de Vulcões de Yellowstone. Além do monitoramento sísmico, os cientistas utilizam dados de GPS em SAR, que significa radar de abertura sintética interferométrico, para medir deformações do solo. Porque quanto mais deformação do terreno, mais atividade vulcânica. E esses dados mostram que a caldeira de Yellowstone atualmente está sofrendo um rebaixamento de 2 a 3 centímetros por ano. Os vulcanólogos consideram isso relativamente pouco, de modo que também por esse motivo se pode supor que a câmara magmática no momento não está acumulando magma de forma significativa que possa levar a uma erupção. Os conhecimentos sobre o passado de Yellowstone definitivamente nos ajudam a avaliar melhor o futuro. Mas Yellowstone não é o único supervulcão que preocupa os cientistas. Existe ainda outro candidato nos Estados Unidos, do qual muitos nem ouviram falar, a caldeira de Long Valley. E ela apresenta uma atividade muito mais preocupante do que Yellowstone. Um estrondo inquietante sob a Terra, atividades sísmicas e uma região que está se deformando lentamente. Seriam esses os sinais de uma iminente erupção de um supervulcão? Não estamos falando do famoso Yellowstone, mas sim de outro supervulcão americano, a caldeira de Long Valley, no leste da Califórnia. Nunca ouviram falar dela? Então está na hora, porque esse supervulcão é extremamente ativo e tem potencial para mergulhar o mundo em um grande caos. A caldeira de Long Valley consiste em uma cratera impressionante a leste da Sierra Nevada. Daí o nome, porque uma caldeira é uma depressão redonda criada pela atividade vulcânica. A caldeira de Long Valley é a segunda maior caldeira dos Estados Unidos, depois de Yellowstone, e, portanto, uma das maiores caldeiras da Terra. A caldeira atual e sua paisagem característica foram formadas por uma erupção superviolenta há 760 mil anos. Naquela época, 1.400 quilômetros cúbicos de cinzas, material piroplástico e lava foram ejetados. Isso resultou em um enorme depósito de cinzas que cobriu grandes partes do leste da Califórnia e chegou até Nebraska. Quero dizer, olhem só para essa região. Essa erupção criou uma depressão de 540 quilômetros quadrados, que está entre 300 e 1.000 metros abaixo do nível da região ao redor. Dá para ter uma ideia de quão apocalíptica essa erupção deve ter sido. Beleza, mas talvez alguns de vocês estejam pensando, tá, e daí? Isso foi há centenas de milhares de anos. Quem se importa? O Serviço Geológico dos Estados Unidos mantém um observatório próprio, o Long Valley Observatory, ou LVO, para monitorar a atividade da caldeira. Durante muito tempo, acreditou-se que o supervulcão estava em um longo período de dormência e que não havia realmente um grande perigo iminente. Mas, como em todo filme de catástrofe, isso era, claro, ilusório. Já nas últimas décadas, as condições geológicas vêm mudando. A atividade sísmica aumentou gradualmente. Nos últimos anos, tudo isso vem tomando proporções preocupantes. O geofísico Ashton Flinders, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, diz que nossos dados indicam que, desde as últimas erupções há 760 mil anos, houve influxos significativos de magma. Isso significa que o supervulcão pode não estar tão inativo quanto se pensava até agora. E eu não sei vocês, mas isso já me deixa um pouco preocupado. Porque, depois de ouvirmos como foi massiva a erupção há 760 mil anos, fica claro que uma nova erupção desse porte, com a liberação de cinzas, teria impactos globais. O sudoeste dos Estados Unidos, claro, seria o mais afetado, mas até mesmo em escala global o tráfego aéreo entraria em colapso e poderia até haver mudanças climáticas.
O geofísico Birger Gottfried Lohr, do Centro Alemão de Pesquisas Geológicas, também pensa assim e afirma: se a erupção tiver uma magnitude semelhante à de 760 mil anos atrás, é preciso esperar consequências globais. Portanto, é mais do que urgente investigar a fundo a atividade aumentada dos últimos anos. Será que uma erupção está prestes a acontecer aqui? Ou será que pode haver outras causas? Uma equipe de pesquisa liderada pelo já mencionado geofísico Aston Flinders analisou isso com bastante detalhe. O artigo publicado por eles, é claro, está linkado para vocês aqui embaixo do vídeo. Eles veem dois possíveis processos no interior do vulcão como causa potencial para a elevação da superfície terrestre nos últimos tempos. Primeira possibilidade, o núcleo de magma líquido está se aproximando da solidificação completa. Isso resultaria na expansão da rocha que está esfriando, elevando assim a superfície da Terra. Ou seja, essa seria a variante otimista. De acordo com isso, estamos apenas presenciando o lento acalmar do vulcão e uma erupção seria improvável. Mas infelizmente ainda existe a segunda possibilidade, no interior, gases e magma líquido que não conseguem escapar acumulam pressão. Essa pressão poderia ser liberada em uma erupção. Bem, qual é a variante agora? Por favor, opção 1. Por favor, opção 1. Infelizmente é mais provável a opção 2. Maldito. A pesquisa afirma que, embora não possamos distinguir entre a intrusão magmática e a mobilização de fluidos exudados como a força motriz da elevação recente em Long Valley, podemos concluir que o reservatório da crosta média ainda é rico em material derretido. Geólogos tendem a se expressar de forma complicada. Isso quer dizer que não foi possível descobrir se essa é a causa das recentes atividades sísmicas. Mas foi constatado que, dentro do sistema vulcânico, ainda há uma grande quantidade de magma fervendo. Não há sinal de inatividade ou de uma fase de repouso, porque ainda vai além. E agora vem o mais importante: estimamos que o reservatório atualmente contém magma suficiente para sustentar outra erupção de supervulcão, comparável em tamanho àquela que formou a caldeira há 67 mil anos. Ou seja, o vulcão continua ativo, contém uma grande quantidade de magma e a massa total desse material vulcânico é suficientemente grande para causar uma erupção apocalíptica. São exatamente esses os resultados que qualquer um gostaria de ter em sua pesquisa. Mas é claro que isso não significa que uma grande erupção esteja prestes a acontecer. Para avaliar melhor o risco, seria necessário analisar muitos outros fatores com mais detalhes. Estão planejadas novas perfurações para descobrir se a massa de magma derretido está acumulada em um grande reservatório único ou se está distribuída em vários reservatórios menores. Uma erupção também depende de o reservatório continuar sendo alimentado por novos fluxos de magma vindos do interior da Terra. E caso vocês ainda não estejam suficientemente preocupados, tem mais uma coisa: nas proximidades da caldeira de Long Valley existem outros campos de lava extremamente jovens ao longo da cadeia de crateras Mono-Mio, que fica ali perto. Ou seja, totalmente independente da atividade da própria caldeira de Long Valley, ainda existem outras bolsas de magma na região, e só elas já são ativas o suficiente para, por exemplo, causar enxames de terremotos intensos. Consequentemente, toda a região da caldeira de Long Valley é classificada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos como uma ameaça muito alta, a categoria de risco mais elevada utilizada pelo órgão. Portanto, continua sendo uma situação interessante e, por enquanto, a única opção é continuar monitorando a atividade sísmica. É realmente impressionante quantas bombas relógio vulcânicas estão ativas nos Estados Unidos. Mas nem todos os vulcões estão em terra firme. Bem abaixo da superfície do mar, na costa oeste dos Estados Unidos, ferve um mundo completamente diferente, repleto de atividades vulcânicas. Um desses vulcões submarinos está prestes a entrar em erupção este ano, o Axial Seamon, no Pacífico. O Axial Seamon, um vulcão submarino localizado a cerca de 480 quilômetros a oeste da costa dos Estados Unidos, está atualmente em destaque no mundo da geologia. E não é porque ele produz bolhas especialmente bonitas ou porque o Nemo passa férias por lá. Embora isso também possa ser verdade. Não, cientistas previram recentemente que esse vulcão vai entrar em erupção este ano. Agora vocês talvez estejam se perguntando, e daí? O que me interessa um vulcão debaixo d'água? Bem, esse vulcão é extremamente interessante por vários motivos. Primeiro de tudo, ele é grande. Ele se eleva a 1,1 km acima do fundo do mar. Aliás, uma perguntinha para vocês, qual será, em quilômetros, a altura do maior vulcão submarino do mundo? Façam uma estimativa e escrevam suas respostas nos comentários. A resposta vai aparecer no final do vídeo, lá embaixo. Estou curioso para ver quem de vocês vai chegar mais perto. Sim, o Axial Seamon é um dos vulcões submarinos mais ativos do mundo. Ele é, por assim dizer, o representante de turma dos vulcões submarinos. Sempre ativo, sempre borbulhando.
Mas o que realmente o torna especial é o seu padrão regular de erupções. Imagine que você tem um colega de apartamento que, a cada poucos anos, surta de forma previsível e destrói a sala de estar. Geralmente acontece depois do quinto gin tônica na festa da República. O Axial Seamon se comporta mais ou menos assim. Ele entrou em erupção várias vezes nas últimas décadas, mais recentemente nos anos de 1998, 2011 e 2015. Esse comportamento regular faz do Axial Seamon o queridinho dos cientistas. Porque, enquanto a maioria dos vulcões é imprevisível, como uma criança de 3 anos depois de comer muito açúcar, o Axial Seamon é relativamente previsível. Isso se deve, entre outras coisas, ao fato de ele ser o vulcão submarino mais monitorado do mundo. Imaginem que vocês instalaram uma webcam, microfones e sensores de movimento no quarto das crianças. É assim que os pesquisadores observam esse vulcão submarino. Os cientistas usam para isso uma série de equipamentos bem legais. Por exemplo, há sensores de pressão no fundo do mar. Eles medem como o vulcão se infla e se contrai. Por quê? Como um grande balão, ele vai se enchendo lentamente de magma antes de entrar em erupção. Além disso, veículos subaquáticos autônomos e controlados remotamente também são utilizados. Esses pequenos submarinos circulam ao redor do vulcão e coletam dados. É um pouco como se uma armada de minúsculas naves espaciais Enterprise estivesse observando um planeta exótico, só que debaixo d'água em vez de no espaço. E não é um planeta, mas sim um vulcão. E também não é uma nave Enterprise, mas sim um submarino. Esquece essa comparação. O instrumento mais legal para pesquisa talvez seja o sistema SOSUS. Esse cara bebeu um pouco demais. SOSUS significa Sistema de Vigilância Sonora e foi originalmente criado para localizar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria. Hoje, os cientistas usam o sistema para monitorar a atividade sísmica do vulcão. É um pouco como se estivessem ouvindo o vulcão com um estetoscópio gigante. E o que os pesquisadores ouvem faz com que cheguem à conclusão de que o próximo grande evento vai acontecer este ano. A previsão para a próxima erupção se baseia em vários fatores. Por um lado, o vulcão voltou a inchar consideravelmente desde sua última erupção em 2015. Atualmente, ele já atingiu mais de 95% do limite da última erupção. É como se você estivesse enchendo um balão e ele já estivesse quase do tamanho que estava da última vez que estourou. Ou como eu depois do 10º pedaço de assado de Natal. Vocês também ficariam cautelosos, não é? Além da inflação do vulcão, os cientistas também detectaram um aumento significativo na atividade sísmica. O fundo do mar está tremendo. De acordo com a American Geophysical Union, AGU, atualmente há centenas de terremotos por dia, com enxames de mais de 500 por dia. Com base nessas observações e assumindo que o vulcão entrará em erupção após atingir o nível de 2015, os cientistas agora preveem uma erupção ainda antes do final de 2025. Isso pode parecer distante para alguns de vocês, mas em termos geológicos, isso é praticamente amanhã de manhã. Agora vocês talvez estejam se perguntando, ok, legal, mas o que realmente acontece se ele entrar em erupção? Imaginem que vocês sacudam uma garrafa de Coca-Cola e depois joguem um Mentos dentro. É mais ou menos assim, só que muito, muito maior. Numa erupção, magma quente sai do vulcão e entra em contato com a água fria do mar. Isso leva à formação explosiva de vapor e pode lançar grandes quantidades de material vulcânico na coluna d'água. A última erupção do Exílice Mountain, em 2015, foi bastante impressionante. O vulcão produziu um fluxo de lava com quase 2 km de largura. É mais ou menos como se todo o seu bairro de repente fosse coberto por lava e o jogo "O Chão é Lava" finalmente virasse realidade. Durante a erupção, o fundo do mar afundou mais de 2 metros. Mas não se preocupe, para nós que vivemos em terra firme não há perigo direto. O Exílice Amon está muito fundo e muito longe no mar para causar um tsunami ou algo parecido. Isso também foi confirmado por Jeff Bezos, geólogo da Universidade Estadual do Oregon. Então, ainda não precisam guardar suas pranchas de surf. Mas por quê, então, os cientistas estão tão empolgados com a erupção iminente? Bem, o Exílice Amon oferece uma oportunidade única para aprender mais sobre vulcões submarinos e seus impactos. Os pesquisadores esperam, ao observar a erupção, obter novos conhecimentos sobre os impactos nos sistemas hidrotermais e no ecossistema próximo. Imagine poder observar um vulcão entrando em erupção sem correr o risco de ser torrado. É exatamente isso que o Exílice Amon possibilita. Os cientistas podem então acompanhar em tempo real como o fundo do mar se deforma, como a temperatura e a química da água mudam e como os seres vivos submarinos reagem a isso.
É como uma transmissão ao vivo de uma revolução geológica. Os resultados dessas pesquisas também podem ajudar a melhorar a compreensão de como e quando as erupções vulcânicas acontecem de modo geral. Isso pode, no futuro, levar a previsões precisas, não só para vulcões submarinos, mas também para seus primos ardentes em terra firme. Imaginem se um dia pudéssemos prever erupções vulcânicas com a mesma precisão que prevemos o tempo. Hoje, ensolarado com 80% de chance de erupção vulcânica à tarde. Seria incrível, não é? A iminente erupção também nos lembra o quanto nosso planeta é dinâmico e ativo de verdade. Muitas vezes esquecemos que, sob a superfície aparentemente estável da Terra, existe um núcleo quente borbulhante. Vulcões como o Excelsior Amon são como válvulas de escape do nosso planeta. Eles nos mostram que a Terra está viva, mudando e se desenvolvendo o tempo todo. E sem essas válvulas, o planeta acabaria como uma panela de pressão com defeito. E por falar em mudanças, vocês sabem o que mais mudou nos últimos anos? A tecnologia para prever esse tipo de erupção. A capacidade de prever uma erupção com tanta antecedência, como está acontecendo agora com o Excelsior Amon, é algo bastante único, segundo o geofísico William Chadwick. Há apenas algumas décadas, uma previsão dessa seria impensável. E isso também mostra o quanto avançamos na nossa compreensão da Terra e de seus processos. Ainda assim, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como exatamente funciona o mecanismo que leva à erupção? Que papel desempenham fatores como a pressão da água do mar ou a tectônica das placas terrestres? E, acima de tudo, será que podemos aplicar o que aprendemos com o Excelsior Amon a outros vulcões? As respostas para essas perguntas podem nos ajudar a entender melhor as erupções vulcânicas e talvez até, um dia, controlá-las. Imaginem se pudéssemos ordenhar vulcões, liberando pressão de forma controlada e evitando grandes erupções. Parece ficção científica, mas quem sabe, talvez em algumas décadas isso seja realidade e possamos abastecer continentes inteiros com a energia de um gigante como Yellowstone. Ou, na Alemanha, aproveitar o vulcanismo da Eiffel para finalmente baixar um pouco o preço da energia. O Excelsior Amon, portanto, não é apenas um fenômeno natural fascinante, mas também um importante objeto de pesquisa. É como um enorme laboratório subaquático, onde podemos desvendar os segredos da Terra. E o melhor de tudo é que nem precisamos nos molhar para observá-lo. Então, anotem isso para este ano. Pode ser o ano em que seremos testemunhas de um espetáculo pirotécnico subaquático impressionante. Espero que agora todos vocês sejam especialistas em vulcões. Se vocês não quiserem perder nenhuma novidade sobre os vulcões americanos no futuro, então se inscrevam no canal agora e não esqueçam de deixar o like para a gente bater 5.000 curtidas. E por falar em forças naturais impressionantes, vamos viajar dos Estados Unidos para a Antártida. Lá, cientistas receberam um sinal de energia misterioso que não pode ser explicado por nenhuma força da física. O que aconteceu lá? E será que encontramos indícios de uma física totalmente nova? Tudo isso vocês descobrem no vídeo no canto superior direito. E se clicarem no canto inferior esquerdo, podem abastecer na loja do espaço com planetas de pelúcia, Black Hole Café e camisetas dos vídeos. Cada pedido apoia muito meu trabalho. No mais, eu diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!